A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Salmos 3, verso de número 1 ao 8, que vai nos dizer assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Davi, ele estava passando por uma fase muito difícil. Fase essa que ele estava fugindo do seu próprio filho chamado Absalão. Davi estava passando por uma fase muito dolorosa em sua vida, mas mesmo diante da adversidade, Davi, ele colocou a sua confiança em Deus. Tem fases na nossa vida, irmãos, que parece que os inimigos, eles brotam das pedras. Parece que os inimigos resolvem se levantar contra nós com mais fúria. E tem pessoas aqui que já estão entendendo, porque você tem vivido levantes sérios, dolorosos contra você. Mas o Senhor está dizendo, em meio a esses levantes, a essas calúnias, a essas perseguições que você tem enfrentado, comece a colocar a confiança em mim, diz o Senhor. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que o Senhor está dizendo, em meio às adversidades, faça como Davi, confie em mim. Foi como eu falei para vocês aqui, não estava fácil para Davi. O próprio filho dele estava se levantando contra ele. Tem pessoas que estão entendendo. Que tem gente que tem o mesmo sangue que você, tem o próprio sangue que você tem, correndo nas veias, mas está se levantando contra ti. Tem gente que se diz irmão em Cristo, irmã em Cristo, mas está se levantando contra ti. Tem pessoas que você tinha apreço no seu trabalho, na faculdade, mas hoje essas pessoas estão se levantando contra ti, você não está entendendo porque tantas perseguições, e Deus está dizendo para você, só confia que eu estou no controle, só confia que eu estou trabalhando, rabaiacando, ramanchudeiracandarai, que eu não perco o controle de nada. Declare comigo, eu vou confiar no Senhor em meio às adversidades. Eu vou confiar no Senhor em meio às adversidades. As pessoas, elas estavam falando de Davi. E não eram poucas pessoas, não. Eram muitas pessoas que diziam, não há em Deus salvação para ele. As pessoas estavam apontando a Davi pelo momento que ele estava enfrentando. Tem gente te apontando pelo momento que você está enfrentando. Tem gente te apontando. Por quê? Porque você tem sido perseguida, porque você tem sido caluniado. Tem muita gente que está dizendo, Deus não está com ele, Deus não está com ele. Deus está dizendo, estou com você sim, e eu vou mostrar que eu estou contigo. Fica tranquilo, só tenha confiança. Tem muitas perseguições que Deus permite na minha e na sua vida, para que possamos mostrar a nossa confiança nele. Davi disse que o Senhor era o escudo dele, era a glória dele, e era o Senhor que exaltava a cabeça dele. Ou seja, Davi colocava no Senhor totalmente, inteiramente a sua confiança. E é isso que nós precisamos fazer. Precisamos colocar totalmente, inteiramente no Senhor a nossa confiança. Porque quando confiamos em Deus inteiramente na adversidade, o Senhor peleja por nós. O Senhor está dizendo, confia que eu pelejarei por você. Confia que eu não deixarei os teus inimigos terem êxito contra ti. Confia porque eu mostrarei que sou na tua vida. É tempo, ricando, ramanchudeira, rasturibiandarai, é de você confiar. Declare comigo, eu vou confiar e Deus já me deu vitória. Eu vou confiar e Deus já me deu vitória. Quando você confia, você tem a convicção, Deus está pelejando por mim. Deus está trabalhando pela minha vida.
E eu sei que mesmo que muitos inimigos me cerquem, maior é quem está comigo. Maior foi aquele que me escolheu. Maior é aquele que está me protegendo. O Senhor era o escudo de Davi. O Senhor está dizendo hoje para você, lembra quem é o teu escudo. Lembra quem é o teu pai. Lembra quem é o teu protetor. Muitas são as aflições dos justos, irmãos, mas o Senhor de todas o livra. E o Senhor está dizendo para você, eu vou te livrar de mais essa tribulação que você está passando. Eu vou te livrar de mais esse levante que você está enfrentando. Só confia. Você precisa confiar. Davi, ele clamava ao Senhor em meio à perseguição, em meio à adversidade. Você não pode deixar de clamar ao Senhor. Mas você tem que clamar confiando que Ele está no controle. Você tem que clamar confiando que Ele está trabalhando por você e que Ele não te deixa e que Ele não desampara. Davi, irmãos, ele clamava e ele mesmo diz que o Senhor do seu santo monte respondia a ele. Quando nós clamamos, Deus nos responde. Ele está dizendo, me invoca e eu te responderei. Comece a clamar a mim, clama a mim e responder-te-ei. O Senhor quer trazer resposta para pessoas que estão passando por adversidades, para pessoas que estão passando por perseguições. E Ele está dizendo, clama, porque eu vou te responder. Declare comigo, eu vou clamar e Deus vai trazer resposta para mim. Eu vou clamar e Deus vai trazer resposta para mim. Deus, Ele não permitiu, meu irmão. Ele não permitiu, minha irmã, o que você está enfrentando, o que você está passando, para você ficar de braços cruzados chorando. Para você ficar de braços cruzados dando uma de perdedor, de perdedora, não. O que Ele permitiu na sua vida foi para que o nome dEle seja glorificado, para que Ele possa mostrar que você tem um dono. Se levante, comece a clamar aquele que pode resolver, comece a clamar aquele que pode solucionar. Ele vai trazer resposta, Ele vai trazer solução para a sua vida e não tardará. Você vai ver o que Deus vai fazer. Coisas grandes começará a fazer o Senhor por pessoas que estão me ouvindo agora, que vão clamar a Ele, e Ele vai responder e vai guerrear pela sua causa. Davi não ficava ansioso e preocupado, mesmo passando por perseguição, mesmo passando por uma grande adversidade, mesmo fugindo do seu próprio filho. A Bíblia vai nos dizer que Davi enfatiza, deito-me e pego no sono, verso 4. Acordo porque o Senhor me sustenta. Irmão, só dorme tranquilamente, pega no sono quem confia. Quem sabe em quem tem crido, quem está ansioso, quem está ansiosa não consegue dormir. Você já ficou ansioso por algo, ansiosa? Você sabe do que eu estou falando. Quando você está com ansiedade, quando você está realmente só pensando naquilo, você não consegue descansar. Mas Davi, ele vai enfatizar que ele deita. E que ele pega no sono, ou seja, que ele descansa. Descansa por quê? Porque ele sabe em quem ele tem crido. Ele sabe aonde ele tem depositado a confiança dele. Onde é que você tem depositado a sua confiança? Não é no Deus poderoso, Criador dos céus e da terra? No Deus que nunca te deixou, que nunca te desamparou? Pois é. É esse Deus que vai trazer socorro para você. É esse Deus quem vai trazer resposta para a sua vida. É esse Deus que não vai te deixar e não vai te desamparar. Ele está te sustentando. Declare comigo, eu creio que Deus está me sustentando. Eu creio que Deus está me sustentando. Deus está com você. Fica tranquila, fica tranquilo. Peça a Deus para remover toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo, toda a insegurança do seu coração. Aqui, irmãos, a aflição não era pouca na história de Davi, não, era muita. Mas ele tinha uma confiança extraordinária no Senhor e nós precisamos ter essa confiança. Muitas vezes parece que a situação vai nos sucumbir. Mas se nós depositarmos a nossa fé no Senhor, se nós colocarmos a nossa fé em ação, se nós confiarmos verdadeiramente no Senhor, nós vemos o agir de Deus. E o Senhor está dizendo para pessoas aqui, eu quero que você veja o meu agir. Eu quero que você contemple o meu trabalhar. Eu quero trabalhar por você. Agora você tem que confiar nisso. Você tem que confiar, você tem que depositar a sua fé no Senhor, crendo que Ele está no controle de tudo e que Ele já te deu vitória. Davi vai enfatizar, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Davi enfatiza, irmãos, que ele estava cercado por muitos inimigos. E ele diz que os inimigos tomavam posição contra ele de todos os lados. Aonde Davi olhava tinha adversário. Você já passou por essa fase?
Aonde você olha tem perseguição, tem gente que não gosta de você, tem gente que se levanta contra ti. Davi também passou por isso. Aonde Davi olhava, ele se via o quê? Rodeado por inimigos. Mas mesmo assim, ele confiava no Senhor. E por intermédio desta palavra, o Senhor diz para você: confia em mim, minha filha. Confia em mim, meu filho, pois maior é quem está contigo do que quem está se levantando contra ti. Do que o que está no mundo, maior é aquele que te escolheu. Irmãos, quem havia escolhido a Davi foi Deus. E por intermédio desta palavra, o Senhor diz para você: quem te escolheu foi eu. Quem te escolheu foi eu. Quem te escolheu foi eu. E eu não abro mão de ti, só confia que eu estou contigo. Mas, Senhor, eu estou cercada por todos os lados. Tem adversários que estão rangendo os dentes contra mim. Tem pessoas que estão com ira, com inveja, com ódio, querendo me destruir. E o Senhor está dizendo: confia em mim. A sua confiança não tem que estar nos homens. A sua confiança não tem que estar no que os teus olhos estão vendo. Mas a sua confiança tem que estar naquele que te chamou. A sua confiança tem que estar naquele que te escolheu. E foi ele que te chamou, foi ele que te escolheu e é ele que te garante vitória. Declare comigo: quem me garante vitória é o meu Deus e eu vou confiar nisso. Quem me garante vitória é o meu Deus e eu vou confiar nisso. Davi estava cercado pelos inimigos, mas ele sabia que quem estava com ele era maior do que quem estava contra ele. E Deus está dizendo hoje para você: lembra-te que quem está contigo é maior. O teu Deus é maior do que os teus adversários. Davi pede para que o Senhor se levante e que o Senhor faça justiça por ele. Não é pecado você pedir a Deus para fazer justiça por você. Tem muita gente, irmãos, que não pede, por isso não vê a justiça acontecendo. Você precisa pedir a Deus: Senhor, levanta-te por mim e faz justiça. E julga a minha causa. O Senhor sabe quem é fulana. O Senhor sabe quem é ciclano. O Senhor sabe quem são as pessoas que têm se levantado contra mim. Faz justiça, faz o que te apraz. Não deixe de pedir justiça não, irmãos. Porque às vezes nós não pedimos a justiça e os inimigos vão se criando, vão se criando. E Deus está dizendo: antes que eles venham e destruam, peça para que eu paralise a eles. Segundo a minha vontade e o meu querer. Não é uma justiça segundo o que você quer, o que você determina, o que você acha que Deus tem que fazer. Não. É Deus faz justiça segundo o que te apraz. Davi aqui foi enfático na justiça que ele quis e ele disse: fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Davi não tinha pena de adversário, não. Mas ele pede para que Deus faça uma justiça forte. Porque ele sabia, irmãos, que se Deus não paralisasse os inimigos paralisariam a ele. Tem gente que é assim. Se Deus não paralisar ele e ela vem e te paralisa. Ele e ela vem e te destrói. Tem gente, irmãos, que é assim. Por mais que Absalão fosse filho de Davi, Deus conhecia o coração de Absalão e Deus sabia que Absalão não iria deixar Davi em paz. Porque Absalão queria usurpar o lugar do próprio pai. Tem gente, irmãos, que tem que ser paralisado e Deus sabe como paralisa. E o Senhor está dizendo: eu vou paralisar da minha forma. Porque eu não vou deixar pessoas se criarem para destruir o meu propósito contigo. Para destruir o que eu designei para a tua vida. Davi sabia que do Senhor era a salvação. E sobre o povo do Senhor havia bênção. Então ele estava abençoado. Você é abençoada. Você é abençoado. Deus te escolheu para a salvação. Então você não tem que se importar com nada. Irmãs estão se levantando contra mim. Irmãs estão me cercando. Podem até estar te cercando. Podem até estar se levantando contra ti. Não é fácil passar por perseguições. Eu preciso enfatizar isso. Não é fácil passar por lutas. Deus conhece suas dores. Deus conhece sua ansiedade, sua aflição, seu medo, sua insegurança, sua incerteza. Mas o Senhor está dizendo: não tenha medo. Confia em mim. A partir de hoje, ao invés de olhar com um olhar de medo, de pavor, de pânico, como se você já tivesse perdido a guerra, comece a olhar com um olhar de fé. Deus já guerreou por mim. Maior é quem está comigo. Os inimigos podem até estar brotando das pedras, mas maior é quem me chamou. Maior é quem me escolheu, é quem me separou. E isso basta. Ele me garante que ele está comigo e eu confio nele. Davi confiava no Senhor na adversidade. Eu não sei qual é a adversidade que você está passando, mas o Senhor hoje está te convidando a confiar nele. O Senhor hoje está te
convidando a depositar a confiança nele. Irmãos, quando nós depositamos a confiança no Senhor, nós vemos o agir dele. Tem muita gente que não vê o agir de Deus porque não consegue confiar. Tem muita gente que não vê Deus livrando, Deus agindo, Deus fazendo justiça, porque quer resolver as coisas de qualquer forma. E por intermédio desta palavra, o Senhor diz para você, não é para você resolver. Mas quem resolve sou eu. Não é você quem faz justiça sou eu. Davi não disse, eu vou ferir os inimigos nos queixos e vou quebrar os dentes dos ímpios. Não, ele disse que o Senhor iria fazer isso. Porque ao Senhor pertence a vingança. É o Senhor quem faz justiça. É o Senhor quem retribui aos nossos adversários. E por intermédio desta palavra, o Senhor diz para você haverá retribuição. Por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você haverá justiça. Por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você, não tardará. De o Senhor mostrar que sou na sua vida, só confie. O que pessoas aqui precisam fazer é só confiar em Deus, como Davi. Davi confiava piamente. Davi, irmãos, ele sabia que a confiança dele não era no exército humano, não, mas era no exército dos céus. E eu vim te dizer uma coisa, o exército dos céus é poderoso. Eu vim te lembrar, porque você já sabe. Mas diante das aflições, você esquece. Porque diante das adversidades, irmãos, muitas vezes nós esquecemos do poder do nosso Deus. Nós esquecemos do quanto ele é grandioso, do quanto ele é poderoso. O Senhor está dizendo para você, por intermédio dessa palavra, não esqueça que eu sou poderoso. Não esqueça que eu sou grandioso. Só deposite a confiança no Senhor, que você vai ver os resultados. Você vai vivenciar o que Deus ele vai fazer por amor de ti. Os inimigos de Davi foram paralisados. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você, eu paraliso os teus adversários e faço justiça. Só confie, só descanse, porque eu tenho controle de tudo que está acontecendo. E eu sou maior do que todos os adversários que tem te cercado. Amém. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que o Senhor é um Deus de justiça, que o Senhor é um Deus que trabalha, Pai, e mostra que o Senhor é quem faz justiça pelo seu povo. E eu creio que por intermédio desta palavra, o Senhor está dizendo para os teus filhos, aquietai-vos, confia, descansa, pois eu tenho controle de tudo. O Senhor sabe, meu Pai, como trabalhar. E eu creio que a tua justiça, meu Deus, está acontecendo de maneira miraculosa na vida de pessoas e não tardará, meu Pai, de se manifestar na vida de pessoas aqui também em livramento. O Senhor é o Deus que faz justiça e traz livramento. O Senhor é o Deus que mostra que aqueles que confiam em ti não ficam confusos, não ficam frustrados, mas eles têm a resposta dos céus. E eu creio, Pai, que aqueles que estão confiando em ti, como Davi confiou, viverão resultados e o Senhor mostrará que vale a pena confiar em ti. Davi sabia que ao Senhor pertencia a justiça, que era o Senhor quem trazia o livramento, por isso ele descansava nos teus cuidados. Que os teus filhos possam, Senhor, descansar nos teus cuidados, sabendo que o Senhor não os esqueceu, que o Senhor não os desamparou, que o Senhor não os deixou, mas que o Senhor está com cada um deles e vai dar vitória para cada um deles em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração
aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome pedido seja avistado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. O nosso Deus, ele é um Deus justo. Ele é um Deus que faz justiça. Agora nós temos que confiar. Nós temos que confiar que ele tem o controle de tudo, que ele traz o livramento, que ele traz a justiça. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação, como Davi. Mesmo em meio a grandes adversidades, mesmo cercado por muitos inimigos, Davi confiou no Senhor. E Deus foi livramento na história dele e justiça. Se você confiar, você vai ver o agir de Deus de maneira clara na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.